Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos meditar hoje no livro de segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15. A nossa meditação hoje para o Tomás, nos momentos de conflito, que conselho devemos seguir? 2 Samuel, capítulo 16, versículo 15. Mas nós vamos começar a ler do capítulo 15 para tomarmos pé de toda a situação. Amém? 2 Samuel, vamos começar do 15. Nós ficaremos no livro de Samuel, por favor, não fechem, porque nós vamos ficar bastante por aqui, nesta manhã. Você pode se colocar de pé para fazermos a leitura, quem pode. Todos encontraram? Alguém precisa de ajuda? Alguém precisa de Bíblia? O marido da Bruna está aí, não? Tá? Tem Bíblia? Quer uma Bíblia para acompanhar? Tem uma Bíblia aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem uma sobrando aqui, ó. Alex. E você vai ficar sem? Você... Ah, tá certo. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e uma escolta de 50 homens. E Absalão se levantava cedo e parava à entrada da porta. E sempre que alguém tinha uma causa para o rei julgar, Absalão o chamava e lhe dizia: de que cidade tu és? E ele respondia: teu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, mas não há quem te ouça da parte do rei. 2 Samuel, capítulo 15. E Absalão dizia mais: quem me dera ser constituído juiz na terra? Qualquer um que tivesse uma causa ou uma questão e a trouxesse a mim, eu lhe faria justiça. Também, quando alguém se chegava a ele para lhe prestar reverência, ele estendia a mão e, pegando nele, o beijava. Assim, Absalão fazia com todo israelita que vinha ao rei pedir justiça. Desse modo, Absalão conquistou o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando eu morava em Jesur, na Síria, o teu servo fez o seguinte voto: se o Senhor de fato me fizer voltar a Jerusalém, cultuarei o Senhor. Então o rei lhe disse: vai em paz. Ele se levantou e foi para Hebrom. Porém, Absalão enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, proclamai: Absalão reina em Hebrom. E foram com Absalão 200 homens de Jerusalém que haviam sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele propósito. Enquanto Absalão oferecia os seus sacrifícios, também mandou trazer Aitofel, o Gilonita. Repita comigo: Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, da cidade de Siló. Desse modo, a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais a parcela do povo que apoiava Absalão. Então, veio uma mensagem a Davi dizendo: o coração do povo de Israel está com Absalão. Com isso, Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, ou então não poderemos escapar de Absalão.
Fugir depressa para que não nos alcance de repente e traga a nossa ruína e massacre o povo da cidade ao fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: os teus servos estão de prontidão para tudo quanto o rei nosso senhor determinar. Assim, o rei saiu com todos os de sua casa, mas deixou 10 concubinas cuidando do palácio. O rei saiu com todo o povo e pararam na última casa. Todos os seus servos o acompanhavam, todos os quereteus, os peleteus e 600 giteus que o seguiram de Gate também acompanhavam o rei. O rei disse a Itai, o giteu: por que queres ir conosco também? Volta e fica com o novo rei, porque és estrangeiro e exilado. Chegaste somente ontem. Como eu poderia te levar hoje para nos acompanhar, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta e leva contigo teus irmãos. A misericórdia e a fidelidade estejam contigo. Mas Itai respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, para onde quer que o rei, meu senhor, vá, seja para a morte, seja para a vida, aí irá também o teu servo. Então Davi disse a Itai: então acompanha-nos. Assim, Itai, o geteu, o acompanhou juntamente com os seus homens e todos os pequeninos que havia com ele. Enquanto as tropas passavam, todo o povo da terra chorava bem alto. Então o rei atravessou o ribeiro de Cedron e todo o exército caminhou na direção do deserto. Abiatar chegou e Zadoque também, acompanhado de todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadoque: leva a arca de Deus de volta à cidade, pois se o Senhor se agradar de mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e sua habitação. Mas se ele disser: não tenho prazer em ti, estou aqui para que me faça o que bem lhe parecer. O rei disse ainda ao sacerdote Zadoque: por acaso não és vidente? Volta para a cidade em paz, e contigo também os 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Atenção, ficarei aguardando nos desfiladeiros do deserto, até receber notícia de vós. Então Zadoque e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e permaneceram ali. Mas Davi subiu chorando pela encosta do Monte das Oliveiras. Tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Todo o povo que ia com ele também tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Disseram a Davi: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Então Davi orou: ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Quando Davi chegou ao topo, onde se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. Davi disse-lhe: se quiseres passar para o meu lado, serás um peso a mais. Mas se voltares para a cidade e disseres a Absalão: ó rei, serei teu servo, assim como antes servia teu pai, agora te servirei. Então tu me ajudarás a frustrar os planos de Aitofel. Os sacerdotes Zadoque e Abiatar estão contigo. Portanto, contarás a eles tudo o que ouvires no palácio do rei. Também ali com eles seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadoque, e Jonatas, filho de Abiatar. Por intermédio deles me avisareis de tudo o que ouvires. Uzai, amigo de Davi, voltou para a cidade quando Absalão entrava em Jerusalém. Agora nós vamos saltar para o capítulo 15 para o versículo 15 do capítulo 16, que é onde nós vamos estar meditando. Absalão e todo o povo, os homens de Israel, chegaram a Jerusalém, e Aitofel com ele. Uzai, o arquita, amigo de Davi, foi até Absalão e disse-lhe: viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão perguntou a Uzai: é assim que mostras lealdade para com o teu amigo? Por que não acompanhaste o teu amigo? E Uzai lhe respondeu: não,
Serei daquele que o Senhor, este povo e todos os homens de Israel escolheram. Ficarei com ele. Além disso, a quem eu serviria? Por acaso não seria a seu filho? Servirei a ti, como servi a teu pai. Então Absalão disse a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. E Aitofel respondeu a Absalão: deite com as concubinas de teu pai, que ele deixou cuidando do palácio. Assim, quando todo Israel ouvir que te fizeste detestável para com teu pai, todos que estão contigo se reanimarão. Assim, armaram uma tenda no terraço para Absalão, e ele se deitou com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Os conselhos que Aitofel dava naqueles dias eram considerados tanto por Davi como por Absalão, como resposta de Deus a uma consulta. Até aqui, podem assentar. O que nós temos aqui, no capítulo 15, nós lemos sobre a rebelião de Absalão contra seu pai. Um pouco antes, o irmão de Absalão, Amnon, se deitou com a irmã, cometeu incesto com a sua irmã Tamar. E Absalão, ofendido, matou Amnon. Quando ele matou Amnon, Davi não tomou uma providência. E Absalão saiu de Jerusalém. Absalão ficou segregado num lugar distante, como ele diz aqui na Síria. Mas Absalão voltou para perto. Enquanto esteve exilado, Absalão foi conspirando contra o rei. Absalão se colocava à disposição das pessoas com simpatia. Absalão abraçava as pessoas que iam ter com o rei. Antes de chegar ao rei, ele dizia: olha, pode contar comigo, eu estou aqui. Se não conseguir falar com o rei, fale comigo. Ah, quem me dera fosse eu que julgasse. Olha, você teria toda a minha atenção, todo o meu apoio, todo o meu amor. Talvez, se você não encontre apoio no seu líder, mas tem apoio em mim. Conte comigo. Isso foi o que Absalão fez. E Absalão foi se aprofundando nessa rebelião, até o ponto que Davi tomou conhecimento do que estava acontecendo. Quando Davi tomou conhecimento, já chegou a notícia: olha, Absalão roubou, algumas Bíblias dizem que ele roubou a alma do povo, ele furtou o coração do povo, ele aprisionou o coração do povo, conquistou o coração. E Davi, como tinha uma pendência com Absalão, Davi, melhor fugirmos, vamos sair de Jerusalém. E Davi pega os seus, Davi foge. Davi sai da cidade, nós acabamos de ler. Davi até mesmo a arca vai com ele, até um certo ponto. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi ouvia Deus. Vocês vejam que o conselho que Davi dá, tanto a Itai, quando chega, ele diz: olha, você não precisa ficar comigo, você é um estrangeiro. Nós estamos fugindo. Fica, é melhor para você. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Davi dava um conselho segundo o coração de Deus. Quando seu amigo Uzai chega e diz que vai com ele, e ele diz: olha, tu me serás pesado, mas poderás me ajudar se fizeres assim, assim e assim. E Uzai assim o fez. E agora nós chegamos aqui no capítulo 16, quando Absalão entra em Jerusalém. Quando Absalão começa a trama, a Bíblia nos diz que ele chama alguém para aconselhá-lo. Absalão chama quem? Mais alto? Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era um conselheiro do rei. Queridos, nos conflitos, nessa vida que nós vivemos, muitas vezes, a nossa jornada, ela parece uma caminhada no deserto. Nós passamos por lágrimas, nós passamos por angústias, nós passamos por dificuldades. Tudo que nós passamos é uma consequência do pecado do homem contra o seu Criador. Tudo que vivenciamos de ruim é uma consequência que foi deixada do pecado de Adão.
Vocês lembram quais foram as palavras do Senhor a Adão? Que nós teríamos dificuldades, nós passaríamos situações difíceis, nós teríamos dores, nós teríamos que trabalhar duramente, arduamente. A terra já não produziria como produzia lá no Éden. Mas em todas as coisas, nós temos um que trilhou um caminho por nós. Ele trilhou o caminho da dor, da vergonha, da humilhação. Jesus foi humilhado, foi fustigado, e ele só padeceu dores por mim e por você. Nós podemos contar com Jesus. Nós temos Jesus em nosso favor. Davi ainda não tinha, mas ainda assim, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Nesta passagem, nós tomamos conhecimento de uma rebelião, uma trama de Absalão contra o seu pai Davi. Por que Absalão trama contra seu pai? Absalão tinha uma mágoa contra seu pai. Absalão tinha sentimentos ruins contra seu pai. Absalão matou seu irmão porque seu irmão estuprou a irmã. E Absalão não foi defendido. Absalão não teve o apoio da atitude que ele tomou, nem o apoio e nem a correção. Porque se por um lado merecia apoio, por um outro lado merecia correção por ter matado. Então, Davi foi omisso nesta situação. Mas Absalão sofreu com isso. E Absalão guardou aquela mágoa no seu coração. Porque todo o planejamento de Absalão tinha como uma base. E eram sentimentos maus abrigados no seu coração. Vejam que no livro de Provérbios, na maioria dos seus capítulos, escrito pelo sábio rei Salomão. Quem foi Salomão? Irmão de Absalão. Ele nos adverte repetidas vezes a cuidar do nosso interior, a cuidar do nosso homem espiritual simbolizado pelo nosso coração. A versão da Bíblia Viva traduz o texto de Provérbios 4, capítulo 23, da seguinte maneira: acima de tudo, filho, tome muito cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Repita comigo: devo tomar cuidado com todas as minhas emoções, porque elas afetam toda a minha vida. As nossas emoções afetam não somente a nossa vida, mas elas afetam a vida dos que estão ao nosso redor também. Se elas são capazes de nos destruir ou de nos elevar, são capazes de destruir os que estão à nossa volta, mas também edificar os que estão em nossa volta. Por isso, com insistência, Salomão diz, para cuidarmos do nosso coração, são muitas passagens em que o Senhor diz, cuide do coração. Porque se o coração for mau, cheio de amargura, cheio de rispidez, cheio de mentiras, se for um coração rancoroso, um coração poluído de maldade, todas as minhas atitudes, todas as minhas ações, elas transmitirão e refletirão atitudes ruins, pensamentos ruins, palavras ruins. Isto é o que vemos no texto bíblico. Um filho magoado, com um coração rancoroso, e ele busca um conselho. Ele busca conselho com um dos homens mais sábios e inteligentes da época. Porque Aitofel era um sábio, ele era inteligente, ele era um estrategista da época. Aitofel ocupava a maior posição, a posição mais importante dentro do reino. Porque a posição mais importante dentro de um reino era a posição do conselheiro. Aitofel aconselhava o rei, o comandante, o chefe da nação. E ele atendia Aitofel, porque ele confiava que Aitofel aconselhava segundo o conselho de Deus. Ele confiava que Aitofel era um homem equilibrado. Ele confiava
que o seu conselheiro era sábio. E Davi seguia os conselhos de Aitofel. Este homem era um homem muito importante. E Absalão vai em busca justamente deste homem para aconselhá-lo. Quando Davi tinha uma necessidade, quando Davi não sabia que decisão tomar, ele chamava Aitofel. Aitofel aconselhava. Davi seguia seus conselhos. Davi tinha confiança neste conselheiro. Quando uma situação difícil se apresentava e Davi precisava da sabedoria, chamava Aitofel. Mas será que Aitofel era realmente fiel, amigo do rei? Aitofel respeitava a autoridade do rei? Nós podemos dar essa resposta, porque hoje nós sempre temos o início, o meio e o fim de cada episódio. E aí a gente sabe adiante o que foi que aconteceu. Mas durante o tempo em que Aitofel esteve ali, do lado de Davi, como ele se comportou? Davi tinha o coração de Aitofel? Davi tinha a fidelidade de Aitofel? O que vocês pensam? Às vezes, nós buscamos conselhos como alguém que não tem o coração nas mãos de Deus. Alguém cujo coração não é cheio do Espírito Santo. E nós preferimos ouvir os conselhos daquele do que ouvir um conselho que nos diga a verdade. Esses dias, um dia desse, eu ouvi alguém que escreveu que... Não, foi um escritor. Que o cristão não foge da igreja, ele foge da verdade. A palavra é a verdade. O homem não foge, não é o cristão. O homem não foge da igreja, mas foge da verdade, foge da palavra. Às vezes a verdade é difícil de ser ouvida. Às vezes é difícil ouvir e engolir em seco e falar, é verdade, esse conselheiro tem razão. É melhor um conselheiro que me diga o que eu quero fazer. Se torna mais fácil, não é verdade? Na primeira, nós vamos conferir a resposta dessa fidelidade e dessa amizade que Aitofel devotava a Davi no verso 20, 21 e 22. Vamos voltar aí no capítulo 16. Vamos lá no 20, versículo 20. Vejam, este é o primeiro conselho que Absalão pede a Aitofel. Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. E no 21, Aitofel respondeu a Absalão, deite com as concubinas de teu pai, que ele deixou cuidando do palácio. Assim, quando todo Israel ouvir que te fizeste detestável para com teu pai, todos que estão contigo se reanimarão. Assim, armaram uma tenda no terraço para Absalão, e ele se deitou com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Absalão também seguiu o conselho de Aitofel. Como Davi seguia os conselhos de seu conselheiro, Absalão chamou o conselheiro de seu pai para si. Absalão era um rebelde. Absalão estava em rebelião contra seu pai, contra o reino de seu pai. E quando ele chama Aitofel, Aitofel vem. Por que será que ele veio? Por que será que ele atendeu o chamado de Absalão? E justamente deu um conselho que iria envergonhar Davi, expor Davi, iria humilhar Davi diante de todo o povo. Porque na primeira oportunidade, no momento em que Absalão convida Aitofel para fazer parte do motim contra o rei, ele aceita imediatamente. Vocês não acham? Por que ele aceitou? Vocês já se perguntaram por que ele aceitou esse convite? Porque a Bíblia diz que imediatamente ele foi convidado e ele foi. O conselheiro aconselhou segundo o seu próprio coração, segundo os pensamentos guardados no seu coração, segundo suas emoções corrompidas pela raiva que sentia de seu rei. Aitofel odiava o rei. Aitofel aconselhava o rei, comia da comida do rei, dormia no palácio, sua família era sustentada pelo rei.
Mas Aitofel odiava o rei. Aitofel não amava seu líder. Aitofel obedecia seu líder, estava do lado do líder, desempenhava suas funções, mas ele detestava seu líder. Ele odiava seu líder. E aí, na primeira oportunidade, ele aconselha Aitofel, ele aconselha Absalão, não segundo o conselho de Deus, mas segundo suas próprias razões. Davi era um homem segundo o coração de Deus e acreditou no conselho de Aitofel. E ele aconselhou que esta resposta, o que aconteceu, esse conselho de Aitofel, era uma resposta de Deus. A Bíblia diz isso no versículo 33. Os conselhos que Aitofel dava naqueles dias eram considerados, tanto por Davi como por Absalão, como resposta de Deus a uma consulta. Eles acreditaram que aquele aconselhamento era uma resposta de Deus, mas não era. Por que ele acreditou que era uma resposta? Vamos voltar lá no capítulo 12, no verso 11, aí mesmo, nesse mesmo livro, lá no capítulo 12, no versículo 11. Vamos ver o que Yahvé fala a Davi nesta passagem. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, e ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Já vi aqui uma declaração sobre a vida de Davi por conta do pecado de Davi com Batseba lá atrás. E quando Davi viu o que aconteceu, entendeu que poderia ser uma resposta de Deus. Mas a gente está vendo que nem sempre uma resposta que parece ser de Deus, ela vem de Deus. A gente sabe que Deus, as coisas às vezes, elas acontecem porque vão acontecer. Mas a maneira como elas acontecem. Deus disse que o que Davi fez escondido com Batseba, ele faria à luz do dia. Mas a maneira como aconteceu, através de quem aconteceu, de seu conselheiro e de seu filho, essa maneira não vem de Deus. Essa maneira vem de Satanás, que tem todo o prazer de expor a sua vida, de expor a minha vida, de expor a vida de cada um de nós, de humilhar a cada filho. O prazer de Satanás reside em ver um filho humilhado, de ver um filho numa situação difícil e delicada. O coração do conselheiro estava cheio de ressentimento e mágoas. E quando nós estamos magoados, quando estamos zangados com alguém, onde buscamos conselhos? A quem temos ouvido? Nós não podemos buscar conselhos com quem Deus não nos orienta a fazê-lo. Quando nós estamos chateados, é o que nós fazemos. Nós vamos buscar conselho com quem vai nos apoiar naquilo que a gente está sentindo. Olha, eu fui traída. Eu fui traída por fulano. Eu não vou buscar conselho com alguém que me diga: levante a sua cabeça, Jesus foi traído por sua causa. E Jesus perdoou a todos. Você está sentindo dor? É legítimo. Pode chorar. Chora aos pés da cruz. Chora aos pés do Senhor. Perdoa. Porque o perdão é o único caminho para a nossa saúde. O perdão é o único caminho para o nosso sucesso na família, no ministério, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos saber os motivos de Aitofel nutrir mágoa de Davi. Aitofel nunca perdoou Davi pelo que Davi fez com Batseba e com o marido dela. Vamos abrir a nossa Bíblia, nós vamos fazer uma conexão para entender bem a posição de Aitofel, em todo esse contexto da vida de Davi, e os motivos de Aitofel ter um coração tão doente, magoado, e vamos aprender, tirar lições com o que aconteceu nesta família e com a vida dessas pessoas.
Abra sua Bíblia no capítulo 11. Volta um pouquinho aí de onde você estava. Capítulo 11, versículo 3. Estão, né? Davi perguntou quem era aquela mulher. Isso foi quando Davi olhou Batseba, né? Ele perguntou quem era aquela mulher. Disseram a ela: ela é Batseba, filha de quem? Filha de? Não ouvi? Ok, mulher de Urias, o heteu. Agora nós vamos, esta parte nos informa quem é o pai de Batseba. Quem era o pai de Batseba? Eliam. Ok. Vamos ao capítulo 23, verso 24. 23, 34. Cismei com 24, escrevi 34 desde não sei que dia, que eu fico escrevendo, está escrito e eu fico falando 24. 34. 23, 34. Elifelete, filho de Asbai, filho de Macatita. Aí vem quem? Eliam, o Gilonita. Então, fecharam a conexão. Eliam, pai de Batseba. Aitofel, avô de Batseba. E aí a gente fecha essa conexão familiar, que às vezes a gente não presta muita atenção. A gente fala muito dos conselhos de Aitofel, os conselhos de Aitofel, mas a gente não... Eu pelo menos, vou falar de mim. Não tinha fechado essa conexão. Há poucos dias acho que eu falei aqui para vocês, eu vou pregar de Aitofel, porque né, de hoje que eu venho aí as voltas com esse aí, de vez em quando pego um pouquinho, para entender essa conexão. Aitofel era avô de Batseba. Aitofel nunca perdoou Davi pelo que Davi fez com Batseba. Aitofel era pai de Eliam, que era pai de Batseba, esposa de Urias, o qual Davi mandou para a frente de batalha para morrer. Porque Davi queria encobrir o pecado da gravidez indesejada. Davi coabitou com a mulher de Urias e encontra-se agora numa situação complicada diante do rei, porque os adúlteros naquela época eles deveriam ser mortos e apedrejados. Haja vista que Urias estava na batalha e não tinha contato, não teve contato sexual com Batseba para engravidá-la, como explicar a gravidez? Davi pensou na única maneira de se livrar daquela situação e a maneira foi colocar aquele homem fiel, trabalhador, guerreiro, amigo, que estava ali junto com Davi. Davi manda ele para a frente da guerra. E os primeiros sempre morriam, né? A primeira fileira, que era o primeiro embate contra o exército inimigo, que não eram com caças, não eram com helicópteros, não eram com as armas poderosas, mas era o corpo a corpo com a espada. E aí, Davi, para encobrir esse pecado, manda matar Urias. Vejam a situação de Aitofel. Aitofel presencia sua neta ser possuída pelo rei. Ele precisa ficar em silêncio diante da morte do valente Urias. A injustiça tomou conta da casa de Aitofel e ele nada pôde fazer, porque o único que poderia defender Aitofel, na realidade, era o mentor de toda aquela desgraça familiar. Eu acredito que tenha havido uma reunião entre Eliam e Aitofel para discutirem acerca do que fazer, do que poderiam fazer. Mas a autoridade de Davi estava acima dos conflitos familiares. Aquele a quem teriam que julgar, aquele que teriam que, contra quem fazer alguma coisa, era justamente quem detinha todo o poder. Era aquele que, na verdade, trazia todas as honras para a casa de Aitofel, porque tudo que tinha na casa de Aitofel, tudo que a família de Aitofel tinha, vinha desse relacionamento e da posição que Aitofel ocupava dentro do reino de Davi. Então, perdoar Davi, em princípio, seria a atitude mais sábia. Pois quem poderia confrontar o rei? Quem poderia ir contra aquele que era aclamado pelo povo e estabelecido por Deus para reinar? Quem poderia? Nós percebemos, queridos,
que muitas vezes o silêncio nem sempre ele é uma demonstração de conformidade com uma situação. Aitofel ficou silencioso, quieto, mas a história nos diz que ele não estava conformado com o que aconteceu. Ele não esqueceu o que aconteceu, ele não perdoou o que aconteceu, ele apenas silenciou. Será que existem pessoas que passam uma injustiça e ela diz assim, nem falo nada, eu fico quieto. Nem falo nada, eu nem discuto, só guarda. Só guarda e fica preso, aprisionado no seu coração. Fica ali dentro do seu coração, o tempo passa, o tempo passa e o tempo passa. E a situação permanece viva, como se tivesse ocorrido naquele dia. Deste episódio, até o fato lá com Batseba, quando Davi possui Batseba, passou um bom tempo. Um bom tempo, porque só Absalão ficou 4 anos fora. Então, um bom tempo se passou. E essa tragédia de Amnon foi depois do episódio de Batseba. Então, um bom tempo se passou, mas Aitofel guardou o silêncio. Às vezes, o silêncio é um sinal de intimidação, onde a submissão à autoridade não é reflexo de efetivamente uma submissão a ela, mas sim o efeito de uma não desobediência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes eu fico calado lá em casa, sabe? Por quê? Porque, afinal de contas, meu marido é que traz a comida para casa. E se eu me rebelar, se eu gritar, não sei o que pode acontecer. Se eu falar, se eu expressar, eu não falo nada porque eu dependo desse trabalho e eu fico calada. Mas se eu detesto meu chefe, eu não suporto meu chefe, não posso nem vê-lo. Mas eu chego lá e falo, bom dia, Senhor, como vai? Tudo bem? Passou um bom fim de semana? Eu trato com amistosidade, uma falsa alegria. O meu chefe certamente nem se lembra que um dia me maltratou, porque eu estou ali disfarçando, silencioso. O meu silêncio significa uma submissão? Não é uma submissão. É simplesmente não desobedecer. Eu não estou sendo desobediente, eu não estou sendo mal educado, eu estou sendo educado, mas eu não estou sendo submisso, porque o meu coração não se inclina diante daquela pessoa, o meu coração não se inclina diante daquela situação, o meu coração está firme, duro, impenetrável. Davi era rei e ele recebia conselhos de alguém que tinha uma pendência com ele. Isto, em princípio, acontecia pelo temor que Aitofel tinha em atacar Davi frontalmente. Verificamos que Aitofel não reage e permanece na sua posição, entendendo que Davi passaria. E com o tempo, no momento exato, a queda de Davi viria. Pois se Deus exaltou Davi, Deus humilharia. Aitofel aguardou o momento. Quem já falou assim? Deixa ele. O momento dele vai chegar. Deixa ele, o que ele está fazendo aqui? Aguarde. Ele vai receber ali na frente. Só eu já falei isso? Só eu sou o ET aqui? A gente pensa. E a gente pensa errado. A gente pensa errado. Porque esse sentimento que a gente guarda no nosso coração só maltrata e machuca a nós mesmos. Este sentimento só leva à ruína a nós mesmos. Eu já ouvi alguém dizer que a pessoa que tem uma mágoa e quer uma vingança contra o outro, ele toma o veneno e fica de olho no outro, querendo que o outro morra, olhando quando o outro vai morrer. Mas quem vai morrendo é quem está corroído pela mágoa. Aitofel vê no pedido de Absalão o quê? Uma chance de se vingar. Aitofel percebe que o povo está indo, o coração do povo está sendo atraído para Absalão. E quando Absalão convida, ele falou, é agora. Aitofel viu nesse pedido a chance
de se vingar. Falou, agora ele me paga. Agora ele vai ver com quantos paus você faz uma canoa. Agora ele vai ver. E o conflito entre fazer a vontade de Deus e a vontade dos homens, muitas vezes fica bem complicado, porque quando a vontade de Deus diz para se subordinar a uma autoridade, mas a vontade do homem diz que a pessoa que ofendeu precisa ser julgada, aí isso traz um conflito na mente, um conflito nas emoções muito grande a quem obedecer. O que fazer, que atitude tomar? Obedeço a Deus e a sua palavra? Ou eu faço a minha vontade? Ou eu não levo desaforo para casa? Eu sou desse tipo de pessoa. Não levo desaforo para casa? Bateu? Levou. Quando a vontade de Deus diz para nos subordinarmos, muitas vezes a nossa vontade quer fazer a justiça. Aitofel já não era bom conselheiro para ninguém. O conselho de Aitofel se transformou em loucura, conforme o pedido de Davi. E o fim de Aitofel, a Bíblia nos declara. Vocês lembram que Davi ora ao Senhor e diz, Senhor, ó Senhor, transforma o conselho de Aitofel em loucura. E Deus ouve Davi. Vejam que o fim de... Nós vamos ver, abra sua Bíblia no capítulo 17, verso 23. E nós vamos ver onde essa atitude de Aitofel o levou. 23. Quando percebeu que seu conselho não havia sido aceito, Aitofel selou o jumento e foi para casa, na sua cidade. Depois de arrumar sua casa, enforcou-se e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então, Aitofel era um homem de posição privilegiada dentro do reino de Davi. Aitofel ocupava um cargo de confiança, era o conselheiro do rei, era alguém que estava ali ao lado do rei todo o tempo com o rei. E como Aitofel terminou seus dias, enforcado, suicidou, não suportou ver a bobagem que havia feito, ver o pecado, a transgressão que ele havia cometido. Ele não suportou esperar pela resposta e pelo castigo que viria, pelas consequências daquele ato que ele praticou. Meus irmãos, todos nós somos conselheiros de alguém. Nós temos filhos, maridos, temos esposas, temos parentes, nós temos amigos. Como está o seu coração? Como está o meu coração para ser conselheiro de alguém? O meu coração está no altar de Deus e o meu coração está cheio da palavra de Deus. O meu coração está cheio da presença do Espírito Santo para que eu possa, como Davi fez, aconselhar, mesmo vindo uma ajuda no momento que ele precisava dizer, não, meu amigo, volta, não fica comigo, a minha situação é difícil, melhor você ficar. Ou será que eu digo, vem comigo, seja o que Deus quiser, se eu morrer, tu morre comigo. Como está o nosso coração? O nosso coração, ele precisa estar idôneo. Como aconselhar ou como receber conselhos, se o Espírito Santo não é o conselheiro daquele de quem nós buscamos conselho? Às vezes, estamos chateados, aborrecidos, magoados, e nós vamos buscar conselho com quem não tem conselho para dar. Às vezes a mulher briga com o marido, está aborrecida com o marido, vai buscar conselho com quem é uma mundana, uma amiga que é querida, tudo bem, mas é uma mundana. Uma mulher que tem vida livre, à vontade, que conselho ela vai dar quando essa mulher briga, quando a amiga briga com o marido? Deixa de ser boba, vai embora, larga esse homem, você não precisa disso. Tem muitos outros homens melhores do que este. Esse é o conselho que você vai receber. Mas se você procurar o conselho correto, você vai ouvir de alguém, olha, você precisa buscar a Deus, nós vamos orar e eu vou te ajudar. E essa situação vai mudar. O seu marido vai se acalmar, o seu marido vai ser convertido. Vão pagar um preço de oração, de jejum. Mas é difícil, demorado, né? Essas coisas demoram. Às vezes a gente quer uma resposta pronta, mas nem sempre a resposta pronta vem da fonte idônea, da fonte correta. Amém?
Nosso coração precisa estar bem com Deus, porque tudo se origina dele e manifesta-se na nossa vida das mais diferentes maneiras. Mas como podemos ter um coração segundo o coração de Deus? Alguém tem a explicação como ter um coração segundo o coração de Deus? Se ninguém tem, a Bíblia tem. A Bíblia refere-se ao coração de forma muito clara e ela mostra-o como o âmago do nosso ser. Todos os nossos atos sempre vêm do coração. É o que determina as nossas atitudes, é o que determina o nosso comportamento. Sim, e é do nosso coração que procedem as fontes do bem e do mal. É a Bíblia quem diz. Não devemos confiar no nosso coração, sagamente dizer, meu coração me diz para fazer assim, meu coração me diz para fazer assado, meu coração me inclina a fazer desta maneira. O ideal é que busquemos no Espírito Santo a resposta, que busquemos em Deus primeiramente a resposta. Quem pode me ajudar nesse momento? Quem pode me aconselhar? Eu conheço alguém que tem a vida no altar de Deus, eu conheço alguém que tem um compromisso com Deus para me ajudar nesse conselho. Nossos conselheiros precisam ser alguém segundo o coração de Deus. Você vai dizer, mas como eu vou saber? Sim, como vou saber? O próprio Espírito, ele testifica no seu espírito, no meu espírito. Nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E ele vai nos levar à pessoa certa para nos ajudar. Às vezes a pessoa só vai nos ajudar a abrir a Bíblia e buscar aqui as respostas que a gente precisa. Às vezes são respostas mais demoradas, às vezes é um processo mais longo, é um processo que vai demandar um pouco de tempo e às vezes trabalho. Mas é o que Deus espera que nós façamos. Jesus fala aos seus discípulos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 45, o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, Deus atribui grande valor ao nosso coração, tanto assim que nos instrui o quê? A guardá-lo. Ele orienta que acima de tudo que se deve guardar, devemos guardar o quê? E só guardamos aquilo que é valioso. A gente não guarda uma coisa que não vale nada, não é? A gente não dá o mesmo tratamento a um brinco de ouro, a gente tira da orelha, a gente não dá o mesmo tratamento que uma bijuteria daquelas que a gente compra ali na Mão Biju, né? O de ouro a gente tira com todo cuidado, bota lá na caixinha. Bota lá no guarda-roupa. A bijuteria a gente tira lá no banheiro mesmo. Às vezes a tarraxa cai dentro do ralo, vai embora. A gente, isso aí foi R$2, R$3. Não dá o mesmo tratamento, certo? A gente tira a nossa aliança, quando se preciso, e bota com cuidadinho, né? A gente não põe ela num lugar qualquer, não joga. A gente coloca ela ali, faz o serviço que tem que fazer, coloca de volta. É precioso. Precisa ser guardado. A Bíblia nos instrui a guardar, sim, o coração, como um tesouro. Guardar o nosso coração. E o nosso coração, queridos, ele só estará guardado se nós colocarmos o Senhor à frente como guardião. Para guardar o nosso coração, para nos ajudar, para nos ensinar. Somos crentes, alguns aqui, de tantos anos, outros já nasceram, né, crentes, né? Maria Helena nasceu crente, né? Nasceu crente. Então, Débora nasceu crente. Bom, alguns aqui tiveram o privilégio, nasceram crente. Mas isso não significa que nós saibamos tudo. Não significa que não precisemos todos os dias ser lembrados do que diz a palavra de Deus. E nós temos um contato diário com ela. Mas de vez em quando a gente precisa de um puxão de orelha, de dizer, olha só, lembra disso aqui, que você está bem vacilando, você está bem folgado. Você está bem assim, levando a vida no vai da valsa. Volta para aqui. Volta aqui para a palavra, guarda teu coração, não guarda mágoa de ninguém não guarda mágoa do teu marido, tu está se prejudicando, tu só está se envenenando e adoecendo, porque a mágoa adoece em todas as áreas do nosso corpo, ela adoece o físico, ela
afeta a mente, ela afeta o cérebro. O cérebro deixa de trabalhar como deveria. As substâncias que o cérebro precisa, elas ficam todas desconexadas. O nosso estômago começa a sofrer. Quantos têm aí doenças no estômago? Por conta da raiva, por conta do aborrecimento, que só fazem mal a nós mesmos. A palavra Shalom significa homem de paz. Nós precisamos ser Shalom, homens e mulheres de paz. E a despeito dos conflitos que estão ao nosso redor, nós possamos buscar conselhos na origem certa, na fonte certa, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único que morreu por sua causa e por minha causa. Ninguém mais morreu por causa de Nauzimar. Só Jesus fez isso. Só Jesus foi lá e falou, ela merece, eu vou morrer por causa dela. Não, ela não merece não, mas eu vou morrer assim mesmo. Por cada um. Ele olhou para cada um de nós e ele decidiu, eu vou me entregar por causa da Rafaela. Não que ela mereça, mas eu vou fazer isso para que ela tenha a oportunidade de desfrutar do meu reino, de ter a oportunidade de estar com Cristo um dia, de desfrutar de um reino que é eterno. Então, queridos, afinal, guardar o coração de quê? Guardar o coração da maldade, repitam comigo, da maldade, do ressentimento, da avareza, da mágoa, da tristeza, da depressão, da ilusão, da ira, da inveja, da impureza, da fofoca, da idolatria, do engano, da soberba, da ganância, da ofensa, das palavras torpes, da imoralidade. Nós poderíamos citar uma infinidade de coisas das quais devemos proteger os nossos corações, mas, resumindo, devemos guardar o nosso coração de tudo que desagrada a Deus. A Bíblia diz, eu acho que está aqui no capítulo 11, quando fala do adultério. E no final, né, no capítulo 11, vocês verifiquem, confiram aí. No capítulo 11, no último versículo, no 27. A última frase desse versículo 27 diz assim: mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Este desagrado, este episódio que desagradou ao Senhor, trouxe para dentro da casa de Davi consequências nefastas. Foi seus filhos, um matando o outro, um estuprando o outro, a rebelião de Absalão deitou-se com todas as concubinas de seu pai. O pecado, a morte, o sangue entrou na vida de Davi de maneira avassaladora. Nem por isso Davi deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Porque quando Davi se arrependeu verdadeiramente. E Davi teve uma vida que agradou a Deus. Deus amava Davi. Que nós guardemos o nosso coração, queridos, de desagradar a Deus. Vou deixar um trabalhinho de casa. Hoje todo mundo tem a tarde livre, tem almoço gostoso daqui a pouco. Mas meditem lá em Gálatas 5, nas obras da carne. Pegue ali as obras da carne e leia com calma e paciência cada palavra. Se você tiver um dicionário, eu aconselho que cada palavra você olhe no dicionário bem direitinho o que significa. E olhe para dentro de si. Porque são tantas coisas que nós vivemos e deixamos entrar no nosso coração, mesmo sem querer. A gente não quer deixar entrar o orgulho no coração. Mas quando a gente faz uma autoanálise. Quando a gente se expõe à palavra de Deus, a gente olha e fala, puxa, eu tenho orgulho na minha vida, sim. Essa minha atitude aqui, que às vezes eu tomo,
ela é uma atitude orgulhosa. Nem parece, mas é. E isso que eu digo é para o bem, é um remédio para cada um de nós. Porque o nosso remédio principal, ele vem daqui. Quando o nosso coração está bem, o nosso coração está brilhante, ressalta para os olhos. Todo o nosso corpo tem luz. É a Bíblia que diz. Se nós conseguirmos identificar cada uma dessas coisas que desagradam a Deus e tantas outras no nosso dia a dia, cada vez que eu vou fazer uma coisa, eu falo, será que isso desagrada a Deus? Será? Gente, o Espírito Santo vai responder. Vai responder. Você pode não querer ouvir, eu posso não querer ouvir. E passo a página. Mas ele responde. E ao responder, tomemos atitudes dignas de seguidores de Cristo, de pessoas que têm o caráter de Cristo formado, porque nós somos cristãos. Ser cristãos é ser o quê? A reprodução? No caráter. No caráter, naquilo que ninguém vê. E na missão, naquilo que o Senhor nos confia fazer. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa jornada da vida, de maneira que possamos dar frutos dignos, de maneira que possamos ser amados de Deus, de maneira que possamos ser agradáveis a Deus. Que não passemos como Aitofel era um conselheiro, nutriu mágoa no seu coração, ódio no seu coração e terminou, como a Bíblia relata. A Bíblia fala de Aitofel de uma maneira nada boa. Não é alguém a se seguir, não é alguém a se tomar como exemplo. É alguém para olharmos e pensarmos, o que ele fez, eu estou passível também de fazer. A intensidade, né? Cada um na sua caminhada, né? Na sua maneira de viver, mas a atitude, a raiz, aqui foi uma única. Foi a ira, a mágoa, a raiva, a vingança. Essas foram as raízes que levaram Aitofel à loucura. Amém. Você pode se colocar de pé?